Estamos aqui com o Marcondes, mais uma vez, para a gente sanar o restante das dúvidas. E agora a gente vai falar especificamente sobre... Foi aprovada a proposta, foi encaminhada para o Congresso. Tudo indica que, até pela base de sustentação do governo, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, que o processo mais complicado era esse, dessa comissão. Passou. E agora vai para votação e deverá haver essas alterações. O que a gente vai tentar sanar para você hoje é basicamente o que vai mudar, tá? Porque assim, veja bem, o Marcondes pode falar até melhor. Essa lei, Elaine e caros ouvintes, vai estar valendo essa PEC para quem começa a contribuir a partir de agora. Quem já estava contribuindo vai ter uma flexibilidade para a questão da base de cálculo. É mais ou menos isso, Marcondes? Bom dia, definitivamente. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez estarmos aqui tentando esclarecer esse assunto bastante... que gera muita dúvida para as pessoas. E vamos tentar hoje sanar mais algumas delas. Exatamente como você disse, existe uma flexibilidade, né, que a gente chama de regra de transição para aquelas pessoas, vamos dizer, que já está à porta de conseguir a aposentadoria, por exemplo, ela seria enquadrada numa nova lei, quer dizer, traria uma frustração muito grande para a vida dela e para os outros casos também. Essa PEC, ela vai estar valendo 100% no seu vigor para quem começa a partir de agora contribuir. Quem já está contribuindo vai ter é transitório, como disse o Marcondes. É uma coisa transitória que aí vai ter um outro esquema, depois vai ser explicado de base de cálculo, essa coisa toda, porque tem muita gente, como diz o Marcondes, está na iminência aí de se aposentar, está faltando aí 2 anos, 3 anos. Tem tudo isso, né? Então, gente, não precisa essa sangria desatada de correr desesperadamente para tentar se aposentar, né, de colocar os pés pelas mãos, porque não vai ser assim também não. Então pronto, a partir de agora é desse jeito. Tem toda uma questão de direito adquirido anteriormente, assim, que tudo sendo levado em conta, pelo menos é o que está dizendo o pessoal lá da Previdência, não é isso, Marcos? Exatamente. Tem toda essa situação. Vamos lá. A primeira pergunta, eu tenho que fazer essa pergunta, não tem como eu não fazer essa pergunta. Ontem nós perguntamos para a doutora Natália. Doutora, ela é especialista em Previdência da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB. A senhora é favorável ou contrária à reforma? Ela falou, sou contrário, poderia ser feito de outra maneira. Marcondes, você é favorável ou contrário, se você quiser responder, e é necessário essa reforma? Bom, o que a gente acompanha como números, antes na minha formação acadêmica, eu tenho formação na área de economia, então eu conheço um pouco sobre economia, sobre Estado, sobre gerenciamento de máquina pública e sobre orçamento e sobre despesa e receita. Entendemos que há uma necessidade, sim, futura, porque quando nós olhamos a pirâmide contributiva e de recebimento, a pirâmide brasileira, ela na década de 80, a base era muito larga, que era composta pelos jovens, né, pelas pessoas mais novas, e a ponta da pirâmide era mais para os idosos que estavam recebendo. Hoje a pirâmide ela já está quase que ela está... Virando um quadrado? Quase que está um quadrado, e a tendência é que no futuro, em 2050, ela quase que fique de cabeça para baixo. Aí a base seria de pessoas contribuindo menor e a base que estaria recebendo, o seu benefício seria maior. Então seria insustentável ao longo prazo esse método como está sendo utilizado. Ao seu ver, então, no caso, é que essa mudança ela que vai acontecer agora, ela é para que no futuro a gente não pese como estamos sofrendo agora. Exatamente. O que nós acompanhamos aí nos últimos anos, né? Os últimos 10 anos, principalmente para cá, alguns distúrbios sociais, por exemplo, na Europa, como Grécia, Portugal, os outros países, é que esses países já enfrentam uma situação que o Brasil está prevendo que poderá acontecer no futuro. Então a ideia é justamente evitar que esse colapso do sistema aconteça e que ele seja sustentável. A gente vai já continuar com o Marcondes para a gente falar basicamente o que muda, a idade, o tempo de contribuição, tanto do setor privado quanto do setor público. Também teve algumas alterações na base do que está sendo feito até agora. Em síntese, não mudou muita coisa assim em tempos de idade, se a gente for analisar. Mexer um pouquinho na questão das mulheres, dos professores.
E a gente vai discutir também essa situação do tempo de contribuição, que agora é 20 anos para os homens e 15 para as mulheres, e do setor público, isso do setor privado, tá? Do setor público, 25 anos pareio. Aí é pareio, né, Marcondes? Para todo mundo. Exatamente. De um modo geral. E os homens foram para 65 anos no setor público-privado e mulheres 62 anos. E o que está pegando, deixando muita gente chateada, é algumas categorias, como, por exemplo, professores. Homens 60 anos, mulheres 57 anos. Né? Então, aí eles falam, mas eu não vou se aposentar nunca, essa coisa toda. Enfim, nós vamos chegar nesse assunto já com o Marcondes para saber, de fato, como está hoje e o que mudou em questão de anos. Assim, às vezes a gente está fazendo também uma tempestade, depois a gente vai ver que não mudou muita coisa. Falar assim, peraí, mas não está tão diferente. Agora, o que mudou, de fato, é a base da parte da contribuição. Ali dos 11%, 14%, que foi para 14% o máximo, né? Aí deu 11% e tal, só que se aumentou mais uma grade ali. Era 3%, agora é 4%. Né? 4 pontos de contribuição. Isso sim diferenciou, ou seja, o governo vai aumentar a arrecadação, porque foi de 11% para 14% e aumentou mais uma grade. Era 3%, agora é 4%. Agora é 4%. Tem mais uma para contribuir. Tem mais uma. E a gente vai falar já aqui com o Marcondes a respeito disso. Vamos tentar fazer um comparativo. Hoje, fora dessa proposta, para homem se aposentar, quantos anos, Marcondes? Hoje, se for aposentadoria por idade, 65 anos de idade, com 15 anos de contribuição. Então, a idade não mudou. A idade não. Continua 65 anos. Mudou das mulheres. Mulheres, para se aposentar hoje é 60. Vai para 62. Isso. Se aumentou 2 anos. Então, na idade do homem não aumentou. Aumentou a idade da mulher 2 anos, de 60 para 62. Para professores, homens, foi para 60 anos. Antes ele não tinha uma idade mínima porque ele precisava só do tempo. Só do tempo. Só do não tempo. Tinha idade. Não. Então agora tem que ter idade. Tem que ter no mínimo, tem que ter uma idade mínima, de né? 60 com a proposta. Anos. Isso. Então, isso aí mudou bastante na dos professores. Aí mudou porque se ele começou a carreira no magistério, logo que se formou, logo que saiu da faculdade e desde sempre esteve nessa atividade e havia uma possibilidade de ele se aposentar mais cedo, então aí sim houve já nessa proposta ainda, porque ainda vai para votação, como você bem disse, vai se discutir, vai votar tudo, mas a proposta é essa. 60 para os homens e 57 para as mulheres. O que mudou foi a questão do tempo de contribuição. Aí isso sim deu uma mudada. Antes era 15 para os homens, né? Não, antes o professor ele precisava de 30 anos de contribuição, né, como professor efetivo, como professor. Independente da idade. Independente da idade. E a mulher precisava de 25 anos. Agora ele mas precisa. Na atividade de magistério. Porque assim, o que eu sempre gosto de explicar. Às vezes a pessoa trabalhou lá 10 anos em uma outra atividade, auxiliar de escritório, tal, alguma coisa assim. E aí ele está a 15, a 20, por exemplo, como professor. Ele pega os 20 como professor, junta os 10 lá, fecha os 30 e ele quer aposentar. Não, é 30 anos efetivo dentro de sala de aula. Dentro de sala de aula ou na parte de direção, de supervisão, na parte de coordenação da escola. É porque se a gente for fazer um cálculo, como o próprio Marcondes disse, por exemplo, se você sai da escola ali na média de 17 anos, 18, você faz uma faculdade mais 4, com 22 anos você está formado, né? Foi o que aconteceu até comigo, me formei até com menos idade. E se você pega aí 30 anos de sala de aula direto, com 50 e pouco você já estava aposentado. Agora você precisa ter os 60 anos de idade, mesmo, né? Que tenha os 30. Mesmo que tenha os 30 anos dentro de sala de aula. Então aumentou-se bastante nessa classe, né? Tá, vamos agora para a questão da contribuição de um modo normal para o funcionário público e também para o privado. Hoje, eu precisaria de quanto tempo de contribuição? Homem. No serviço público? É. Então, vai depender de qual regime ele está vinculado. Basicamente, ele precisa ter no mínimo 35 anos de contribuição também. Só que aí ele pode juntar o tempo que ele trabalhou na iniciativa privada e levar esse período para ser averbado no serviço público. Então, mas aí a proposta da regra é que ele tem um tempo mínimo de trabalho no serviço público. No serviço público, que aqui está colocando 25 anos. Isso. Deu uma diminuída. Não, que era 30, não, né? É no serviço público. Por exemplo, se ele trabalhou, ele fez um concurso e passou lá com 55 anos de idade, por exemplo, e ele já tem quase 30 lá na iniciativa privada, ele levaria esses 30, trabalharia mais 5 no serviço público e se aposentava. Agora não, existe um tempo mínimo para ele trabalhar no serviço público. Que seria de 25 anos. Aí vai depender da classe, porque aí tem as classes dos policiais, tem a classe dos militares. Aí muda conforme a sua situação. A categoria, né?
No setor privado, quanto tempo de contribuição precisa ter hoje? Então, a proposta enviada para o Congresso, que foi debatida e está em discussão ainda, é que a aposentadoria por tempo de contribuição deixaria de existir. Ela passaria, todo mundo só conseguiria aposentar por idade. Mas aqui o que está dizendo é que tem que ser 20 anos para homens e 15 anos para as mulheres. E essa é a aposentadoria por idade. Que hoje, não lembra que nós falamos na segunda e na quarta-feira, que são 15 anos para todas, independente se é para homem ou para mulher, 15 anos. Esse é o mínimo. A proposta é que vire 20 anos para todos. Só que eles não aceitaram, eles mexeram nisso. Aí os parlamentares eles vão discutir, vão alterar. A que está lá agora, que vai ser votada, permaneceu 15 anos para as mulheres e os homens 20. Né? Mas ainda há quem diga que quer só o tempo de idade. Né? Enfim, são discussões. Quando chegar lá na frente vai dar mais alguma coisa. Da questão dessa PEC que está sendo encaminhada para lá. Uma coisa também que está aqui, que foi encaminhado para lá, é que foi retirado da Previdência, foi retirado uma situação que é o imposto rural. Foi derrubado também dessa situação e com isso a reforma cai para 887 bilhões. Ou seja, a parte rural que estava inclusa foi tirada dessa proposta que foi encaminhada para o Congresso, que está na discussão lá hoje. Trocando em miúdos, muda muita coisa? Muda, tem grandes mudanças no contexto geral, mas quando formos tratar no contexto específico, no contexto individual, contexto micro, né, a mudança ela é pequena, mas no contexto macro, sim, ela vai surtir grande efeito pela economia, pela projeção que se está ao longo das décadas vindouras ainda. Não, mas eu digo assim, para o trabalhador, para mim me aposentar, para a Dona Maria, para o seu Zé, enfim, vai mudar muita coisa, assim, do que está hoje? Vai dar muito mais tempo de trabalho? As pessoas vão contribuir mais. Entendi a pergunta. O que acontece, Kiko? A maior parte da aposentadoria requerida na Previdência Social, vamos dizer assim, o grande fluxo é direcionado para as aposentadorias por idade. Se fôssemos comparar com a aposentadoria por tempo de contribuição, a proporção é muito diferente, muito grande. Tem muita gente que se aposenta por idade, pouca gente se aposenta por tempo de contribuição. Então, basicamente, a proposta deixaria de existir essa aposentadoria por tempo de contribuição e na aposentadoria por idade, sim, haveria essas alterações. Como foi colocado na alteração pelo Congresso, a aposentadoria por idade por tempo da mulher permaneceria os 15 anos. Então, para a mulher, basicamente não alteraria em nada, a não ser a questão da idade lá, que seria transitória até 62. Basicamente. Para o homem, sim, haveria já uma mudança um pouco maior, porque ele deixaria de 15 para 20 anos. Então, para ele, sim, há um impacto um pouco maior. Mas, basicamente, para a mulher não há nenhuma alteração, nesse caso específico da aposentadoria por idade. Isso incide sobre PIS, PASEP também, essa situação? Não, aí ele já vai na questão do empregador, da empresa, o funcionário da empresa, né? Porque o pessoal perguntou aqui, eu falei, vou repassar aqui. Kiko, bom dia. Se puder fazer a minha pergunta, agradeço. Eu estava... isso aqui é uma outra coisa. Depois eu vou tentar fazer essa pergunta, a gente sai da temática aqui. Então vamos lá. Para a mulher, começa a nova proposta, praticamente não altera em absolutamente nada, a não ser 2 anos. 2 anos de diferença. Na questão da idade de 60 para 62. Já para os homens, não. Aí insere muito, né? Porque são 5 anos a mais do tempo de contribuição. De contribuição, né? O que se discute muito, Marcondes, é o seguinte, inclusive até a doutora Natália colocou ontem, que está sendo aprovado muito rápido, muita toque de caixa, e está deixando de se discutir em alguns setores. Por quê? Porque a própria Previdência hoje sabe que tem setores diferenciados, né? De questão de trabalho, até pela periculosidade, até por questão de salubridade, essa situação toda. Os policiais estão dizendo, com essa idade que está se colocando, vai ficar difícil, o policial está com 50 e poucos correndo anos atrás de bandido na rua, não vai ter como. Não vai dar conta, né? E professores também, então, enfim. Essa questão está pegando as categorias, né? É onde está se discutindo mais essa questão. Talvez um tempo maior para se entrar num consenso seria o ideal para isso. Já aqui, que vai né? fazer uma reforma, que faça em todos os setores. Seria isso, mais ou menos? Porque venhamos e convenhamos, é uma emenda à Constituição. Se caso tiver que ser alterada de novo, vai ter que ter todo um outro processo parecido com esse aqui de novo.
Né? Não é uma simples... Não é um simples decreto. Seria o caso já de pegar cada sistema, cada... porque não já tem... fazer o estudo. Eu já. até perguntei para a doutora ontem, falei, doutora, mas não tem como a gente aprovar isso aqui agora e depois ir aparando as arestas? Ela falou, não, uma vez colocado na Constituição, acabou. Né? Aí você tem que refazer uma outra PEC, um outro projeto de emenda constitucional, porque ela entra na emenda da Constituição, ela vai para aquele livro em verde, né? Lá para dentro da parte da reforma da Previdência. Bom, é assim, falando não como servidor, mas como cidadão. Primeiro, eu entendo como cidadão, que busca conhecer leis, conhecer direitos e os deveres. Primeiro você faz trabalha essa lei no macro e depois você vai trabalhando ela nas questões pontuais. Por que eu estou dizendo isso? Porque a lei, como eu disse na segunda-feira, 8.213, que está em vigência, ela foi aprovada lá em 1991. Mas ao longo de anos e ao longo de décadas foram criados o decreto 3.048 lá em 99, ou seja, 8 anos depois. O decreto ele vem para regulamentar a lei. Por exemplo, a lei ela trata dos aspectos gerais, do aspecto macro. Mas o decreto especificamente ele vem tratar da questão micro, das questões pontuais. Aquilo, a gente costuma dizer assim, é aquilo que a lei não diz claramente como porque ela está tratando de nível geral, aspecto geral, e o decreto vem dizer assim, olha, para esse caso específico, deve-se aplicar isso aqui, deve-se trabalhar desta forma. Então, penso eu, né, eu tenho um entendimento diferente e respeito as opiniões, primeiro você faz o trabalho, a questão macro, e aí depois sim você vem trabalhando as categorias, que aí você pode fazer uma alteração na lei. Né? Agora, se nós tentarmos contemplar todas as reivindicações, todas as categorias, e aí então se fazer uma lei definitiva, essa reforma demora 20 anos para ser aprovada. Para a gente fechar essa questão da reforma previdenciária, você acabou de falar e coloca de novo, é necessária uma reforma? Entendo que sim. Porque do jeito que está, não tem como ficar. Hoje ainda ela tem algumas suas carências, suas deficiências, mas a projeção para o futuro não seriam animadoras. Uma outra coisa que mudou, e até atenção, vamos explicar para você aqui, o Marcondes está mais por dentro. Antes a gente tinha 3 classes aqui, 7%, 9 e 11. 7, 9 e 11. Quem ganhasse até 1.700 alguma coisa, pagava 7%. Quem ganhasse de 1.000 até, acho que 3 mil alguma coisa, né, Marcondes, pagava 9%. E quem ganhava até 5.800 e pouco, que era o teto máximo, pagava 11%. Mudou. Agora veio 6,5% para quem ganha até 988. 998. 998. Salário mínimo. 6,5%. Só que agora entrou essa classe que não tinha. De 999 até 1.000 e pouco, vai pagar 9%. Isso, né? Isso, é. Aí depois da categoria de 1.000 até 1.000 e pouco até 3.000, vai pagar 11% e a outra acima vai pagar 14%. É isso, né? A proposta ela é assim, ó. O que era a ideia na proposta inicial? Se traduzíssemos para uma frase, seria assim, ó. Quem ganha mais, paga mais. Se o meu salário é um salário maior, a minha contribuição vai ser maior. Se o meu salário é menor, a minha contribuição vai ser menor. Então, mas aí... Isso até proporcionalmente falando. Aí na parte do menor que tá pegando, porque se você ganha até um salário mínimo, você vai pagar 6,5%. Se você ganha um salário e meio, você vai pagar 9 ponto alguma coisa por cento. E a grande maioria hoje ganha um salário e meio, em média. Né? Se a gente for colocar no Brasil hoje, em média, base, né? a base... Fora do salário mínimo, que é um salário um pouquinho melhor... Se você ganhar um pouquinho mais do que um salário mínimo, você já vai pagar 9,5%. Mas assim, ó, Kiko, nós não temos isso em números, estatisticamente falando, mas pelo dia a dia. O que a gente observa muito na Previdência, as pessoas que vão lá solicitar auxílio-doença, salário maternidade, os benefícios em gerais, a grande massa é salário mínimo, por experiência. A grande maioria. A grande maioria. Não vou dizer, claro, que todos sempre existe, como você disse, o caso, o outro. Mas assim, se fôssemos colocar num percentual, a maior parte seria ali de renda de salário mínimo. Por exemplo, as empregadas domésticas, grande parte delas estão registradas com um salário mínimo. Pra gente fechar aqui esse nosso bate-papo, eu queria perguntar para o Marcondes, como que vai funcionar essa questão da transitório? Porque assim, e já foi dito, inclusive, propagado que,
essa lei vai valer 100% integralmente para pessoas que começam a contribuir a partir de agora. As pessoas que já estão contribuindo vai ter uma espécie de transição, uma coisa transitória, para também não... Pum, o cara faltando aí 2, 3 anos para se aposentar, tem que trabalhar mais 6, 7. Né? Então, só que isso ainda não chegou para vocês, como vai ser essa questão transitória. Não, porque assim, existe na proposta inicial o que a gente estuda, o que a gente tem conhecimento, que quando se faz a proposta e manda para o Congresso Nacional, pensa-se nisso aí, na transição. Como é que vai ser? Aquela pessoa, como você disse, hoje a aposentadoria por idade, por exemplo, a mulher é 60 anos, e com 15 anos de contribuição. E ela está com 59 anos. Poxa, está faltando um ano. Como é que é? Aí vai ter que esperar mais 2 Aí ela vai ter que trabalhar mais 3, então, quer dizer, um que faltaria, mais os 2 ainda. Quer dizer, então existe uma transição para esses casos. Porque aí concordo, seria extremamente frustrante a pessoa contar que no mês de março de 2020 eu vou me aposentar. De repente vem a lei e fala, não é mais março de 2020, é março de 2022. Aí a pessoa fala, poxa, mas eu estava aí, ó, às portas. Então, para esses casos, vão existir a regra de transição, né? Que pelo menos na proposta, vai se discutir no Congresso Nacional ainda. Agora, para as demais situações, é aquilo que nós falamos na quarta-feira, a questão do direito adquirido. Se a pessoa já implementou todos os requisitos, a lei pode mudar e dizer que não é nada daquilo que ele imaginava, que ele vai ter que se enquadrar novo. Isso não é verdade. Se ele já preencheu os requisitos para se aposentar, acabou. E ele não o fez por voluntário, ele não quer. Ele falou, vou esperar um pouco mais, eu penso em contribuir mais, aumentar a minha média. Lembra da média que nós falamos, do cálculo? Vou aumentar a minha média para poder aposentar com valor maior. Ele adquiriu um direito. Então, por mais que a lei mude, diga assim, ó, não vai existir mais tempo de contribuição. Um exemplo, aprovou, acabou, tá, não tem mais. Mas ele preenche o requisito. Ele tem os 35 anos, se ele for o homem, e ele não tem idade mínima. Ele só não quer usufruir. Seja por tempo de contribuição ou por idade, Daqui 5 anos ele fala, olha, eu quero me aposentar. Só que a lei fala lá que o tempo que ele teria, não conseguiria aposentar. Mas se ele voltar hoje, antes da mudança da lei, e ele implementava os requisitos, ele faz uso, ele tem direito. Uma pergunta que eu quero fazer para você. A base de cálculo não mudou, né? Continua a mesma. Mesmo mudando a lei, a base de cálculo vem lá de 94, como você tinha explicado, né? A base de cálculo dos benefícios, sim. Essa não mudou. Isso, essa continua a mesma proposta. Chegou uma pergunta que eu lá, bom dia. Gostaria de perguntar sobre o trabalhador rural. E ou o pedreiro, autônomo, ambos trabalham no braçal exposto ao sol. Por que classificados diferente? Na questão da aposentadoria, mudou também a questão rural. Porque a questão da aposentadoria rural, eles não contribuem. Mas a rural foi tirado da assim, vou tentar responder a pergunta dele na parte do rural. Essa é uma resposta bem tranquila. No caso do trabalhador rural, ele desde 1988, com a Constituição, com a Lei 8.213 de 91, ele já tem essa visão sobre o trabalho dele. Por isso ele tem o redutor na idade. O homem não é 65, ele é 60 e a mulher não é 60, é 55. Então, ele já é contemplado, de alguma forma, com uma flexibilização, vamos chamar assim, da lei. Sim, Até no caso do trabalhador rural, por causa do exposto. Tá. Exatamente. Então, eu consegui responder a pergunta na questão do trabalhador rural. Na questão da atividade urbana, aí não existe essa diferenciação, a não ser que ele venha trabalhar em condições insalubres, em condições que envolvam periculosidade, ele pode ter aquela... Que aí é aquilo que a gente está falando faz hora, é a questão das categorias que está fazendo toda essa situação, entendeu? Aí vem a categoria dos policiais que está colocando. Agora, você falou uma coisa que eu achei, assim, uma vez a PEC aprovada, ela estando lá, foi aprovada, do jeito que está aqui, pode ser feito leis complementares para ir se aparando as arestas por categorias? Toda a legislatura, toda a questão legal, questão que envolve lei, Constituição, ela pode ser tratada no Congresso Nacional. Se aprova a lei no contexto geral, no contexto macro, como eu disse anteriormente, e aí sim, a categoria tal reivindica, o Congresso Nacional discute, se entender que é o caso, faz alteração específica para aquela categoria na lei, se não há nenhum impedimento quanto a isso. Teoricamente, nesse primeiro momento, agora, na prática mesmo, poucas pessoas seriam, no caso, já de imediato afetadas. Quem já tem seu direito garantido, já está garantido.
né? E esse não se altera mais. O problema é para as pessoas que ainda não chegaram nesse direito garantido. Lembrando que só vale quando bateu o martelo do É, final. e agora tá, o que né? nós temos que frisar também, Kiko, é o seguinte: a pessoa que já está aposentada, Não altera nada. já está pensionista, não altera nada. Nada. Muito importante frisar. Então não porque as precisa pessoas têm ficar muita preocupado, dúvida. eu estou aposentado, será que vai cortar? Amigão, se você já está aposentado, vá usufruir da aposentadoria, Já vai acabou. curtir, É o seu tranquilo. direito adquirido, novamente. O que a gente entendeu, o que vai, na realidade, afetar é de agora para frente. De agora Não se mexe para trás. É não tipo se assim, mexe. ó. Eu ainda vou ter que trabalhar para conseguir meu Evidente, direito, né? né? Você começou a trabalhar Agora, ontem. O Kiko, ele já adquiriu o tempo dele, né? No caso, ele está Tá me garantido. chamando de Eu é que velho. vou ter que trabalhar. Na verdade, Kiko, olha, eu já caí fora, porque eu ia aposentar com 47, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Neste caso, pulei. Pulou. Vou ter que trabalhar. Casa com o gordinho que tu tá salvo. Ó, André, você não trabalhou mais um pouquinho, tá? a gente tá rindo, mas é o seguinte. Essa lei ainda vai passar. Ela foi aprovada, o projeto foi aprovado. 33 votos contra 12 ou contra 14, Primeiro, uma né? coisa assim. Passa Agora por ela outro. vai para a votação no Congresso. Teoricamente, pela base do governo, diz que vai passar. Vai ser aprovada e vai para o Senado. Se caso os senadores mexerem em qualquer vírgula, Volta para a Câmara. é verdade, É Elane. sim. Se eles mudar uma vírgula de lugar, volta para a Câmara. Ela não pode ser mexida, não É pode uma ser forma alterada. como é colocada É. uma frase ali que não tá... Mas acredita-se que essa lei será aprovada, do jeito que ela está ali, do jeito que ela foi concebida, né? A pergunta, Marcondes, para a gente fechar aqui a nossa participação, agradecendo de antemão, do jeito que está, você acredita que o Brasil consiga recuperar a Previdência num curto espaço de tempo, ou não perder a Previdência num curto espaço de tempo? Eu acredito assim que, como eu disse, a sua pergunta lá no início, eu sou favorável, né, a se mexer, a se alterar, porque eu não penso apenas em mim, né? Porque eu sou contribuinte e se eu fosse analisar o caso particularmente, no meu caso específico, eu vou ter que trabalhar vou ter que, para me aposentar, 42 anos de contribuição. Porque eu comecei a trabalhar cedo. Então, se eu fosse pensar somente em mim, só no meu caso específico, só no meu CPF, e dizer assim, não, para mim é ruim, porque eu iria me aposentar com 35 anos de contribuição, ou seja, 7 anos a menos do que se a proposta for mudada, eu vou ter que trabalhar. Entendeu? Então, assim, quando eu analiso apenas no meu caso, é muito provável que eu seja contra. Mas quando eu for fazer análise no contexto geral para o país, para o desenvolvimento do país, para o crescimento do país, para dar uma resposta aos investidores que estão temerários, que têm todo o seu receio de investir no Brasil, que o Brasil não tem estabilidade jurídica, tudo isso. Então eu entendo que ela é necessária para, no futuro, ela ser sustentável. Porque hoje ela não tem, hoje ela já é deficitária e sempre vai ter alguém que vai mostrar por números o outro que não é deficitário, mas se você for fazer um estudo no contexto geral de previdência, não apenas do regime geral de previdência social, que é os trabalhadores de carteira assinada, mas aí você vai envolver os trabalhadores rurais, você vai envolver os benefícios assistenciais, você vai envolver os benefícios do serviço público, as aposentadorias do serviço público. Quando você coloca no contexto geral, ela passa a ser deficitária. Obviamente, existem muitas distorções que precisariam ser tratadas, né? E a proposta ela é que sejam tratadas em todo o contexto. Tanto a proposta ela teria vigor para o regime geral, para os trabalhadores da iniciativa privada, quanto do serviço público, que é também onde mais pega, né? Onde é o calcanhar de Aquiles aí, que muitas pessoas vão dizer, poxa, quer mexer na minha, mas não mexe no dos outros. A ideia é mexer na de todos, né? Agora eu vou Você ia falar isso? fazer o papel de advogado do diabo. É verdade. Claro. Não vai aumentar o trabalho informal. O cara fala, eu não vou me aposentar de jeito nenhum. Fala o seguinte, me registra, não me registra não. Me põe fora da carteira de trabalho. O INSS não corre um risco maior, em vez de ganhar, de perder dinheiro? É muito provável que possa acontecer. Isso não tem como a gente mensurar isso. Só que para todas as pessoas que eu conheço, as pessoas próximas do círculo de amizade, círculo parentesco, as pessoas me perguntam, o que você acha? Eu falo, olha, paga a Previdência. Porque hoje você está saudável, hoje você tem condições de trabalhar, você tem condições físicas, psicológicas, emocionais de trabalhar. Amigão, daqui a pouco a idade bate na tua porta, ó. Ontem eu tinha 15, hoje eu tenho 47. Amanhã eu vou ter 60. Daqui a pouco a idade bate na tua porta
E aí você vai dizer, poxa, mas eu não fiz, o que dá para fazer agora? Eu costumo dizer para as pessoas, eu falo para os meus irmãos, né, irmãos de sangue, né? Eu falo para eles, olha, alguns não contribuem. Eu falo, olha, e eles moram em outra cidade. Eu digo assim, quando chegar a época, você não gasta nem o crédito do seu celular para me ligar, porque esse dinheiro vai te fazer falta. Porque já estou te adiantando a resposta hoje, não dá para fazer nada. Nada. Paga enquanto você não precisa, enquanto você tem condições, enquanto você tem força laborativa, força de trabalho. No futuro, que diminuir essa capacidade, você vai correr atrás, e é o que mais a gente observa hoje, Kiko, na Previdência, as pessoas correndo atrás. O que dá para fazer? Eu vou pagar retroativo. Não dá para fazer nada, amiga. A Previdência não aceita retroatividade. Tá? Deixa eu... Porque hoje, como o sistema é de repartição, o que é repartição? A proposta seria que transformasse em capitalização. O sistema de repartição é assim, ó, esta geração que está ali trabalhando, essa geração vai manter a geração que está inativa. Essa é a proposta, repartição, ou seja, recebe de quem está contribuindo e paga de quem está aposentado. Essa é a proposta. Tá entendendo? Então, assim, a Previdência não quer receber o bolo. Ah, tá aqui o bolo, tá aqui 20 anos de contribuição pago de uma vez. Não, ele não é banco para juntar e investir. Ele pega o que você pagou hoje no carnê, na carteira de trabalho e repassa para o aposentado. E a questão do MEI? Estão perguntando a questão do MEI na Previdência. O MEI, ela é uma proposta que foi desenvolvida, ela é uma proposta fantástica, porque aí, como você disse da questão da informalidade, ela faz com que a pessoa seja reinserida no sistema previdenciário, no sistema legal. Ela tem uma contribuição de 5% para a Previdência Social, que é referente, por exemplo, a um salário mínimo, ele vai fazer uma contribuição de 5%, dá menos de R$50, mais ou menos, que ele vai fazer a contribuição mensal e ele vai ter direito à aposentadoria igual. Ele tem todos os direitos de um trabalhador de carteira assinada, todos os direitos de um trabalhador que paga com um carnê. Independente. Independente. E ele ainda pode fazer um registro de um funcionário ainda também. Então, quer dizer, o MEI ele é um instrumento fantástico. A pessoa que é doceira, que é costureira, que é o taxista. Essas pessoas que... Nós temos bastante MEI aqui em Sinop, hein? Muito, que vende pão. Essas pessoas eu vejo que vendem pão nos redondos. Se fizer contribuição, faz a inscrição como MEI, começa a contribuir, é 5%. 5% de um salário mínimo. Olha, meu marido trabalhou 20 anos na polícia, hoje ele não é mais policial. Ele tem 57 anos, é diabético e tem problema no coração. Queria saber quantos anos ainda é preciso pagar a Previdência ou quanto tempo para ele receber o auxílio-doença? No caso dele, especificamente, há 20 anos no serviço público. Quando ele vem para o regime geral, a gente costuma chamar assim, a gente usa muita sigla na Previdência. Ele está no RPPS, ele estava no RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. Aí ele deixou o regime próprio, agora ele vai se vincular ao regime geral, é RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Então, quando ele trouxer o tempo dele lá, que ele traz com certidão de tempo de contribuição, ele passa a ter 20 anos de contribuição na Previdência, só que aí não é 20 anos com adicional, que teria todo na polícia, seriam 20 anos normais. Só que aí ele pode voltar a contribuir, né, para a Previdência Social, se já assim não o faz, voltar a contribuir, que a aposentadoria dele, nas regras atuais hoje, seriam de 35 anos de contribuição. Normal. É, normal. 9h33, agradecer o Marcondes, obrigado. Eu acho que a gente tentou esclarecer da melhor maneira possível. O máximo aqui, que a gente pôde, né? As dúvidas, ouvimos todos os lados da moeda. Como eu disse desde o começo, na segunda-feira passada, é um tema onde algumas pessoas são contrárias, onde outras pessoas são favoráveis, enfim. E a nossa ideia aqui era, no momento, dizer para você ser contra ou a favor. Era mostrar para você o que realmente, de fato, está acontecendo, né? E, teoricamente, por tudo que a gente desenhou, mudou bem para os homens. Para as mulheres não mudou muita coisa. Ficou, basicamente, pela proposta inicial que está aqui, mais ou menos só mudou a questão de 2 anos de idade. Já no caso dos professores mudou tudo. Aí mudou toda a situação, né? No caso do setor público também foi para 25 anos, deu uma bela de uma mudada. No setor privado mudou só para os homens, que vai ter que trabalhar 5 anos a mais na questão do tempo de contribuição. Fora isso, mudou um pouco as alíquotas ali, mas alteração sensível, Né? Assim foi mais para os homens, né? Ontem a gente havia falado, né, Kiko, que ia mexer-se muito na questão, por exemplo, de um salário mínimo, de quem ganhava menos, né? Hoje a gente já viu que não é bem assim, né? Quem ganha até um salário mínimo vai pagar 6,5%. Então vai diminuir a alíquota. Né? Então o pessoal cobrou muito a gente no WhatsApp sobre isso. Aí entrou uma alíquota intermediária, quem ganha de um salário até, eu acho que 1,5 salário, 2 salários, que vai pagar, se não me engano, acho que é 9%, né? Mas a proposta não era esse percentual, a proposta era menor.
É uma proposta. Então, enfim, mas só que aí até bater o martelo mesmo pra gente saber, teoricamente a gente está sugerindo para você aqui o seguinte: não teve tanta mudança assim também. A proposta aqui, ela era progressiva, assim, ó, até um salário mínimo, a proposta era de 7,5%. Né? Aí de R$ 998,01 até R$ 2.000 era de 7,5% a 8,25%. Ou seja, a pessoa que ganha R$ 998,01 não ia pagar 8,25%. Esse crescimento seria proporcional. Quem ganha, né, no caso, R$ 2.000,01 até R$ 3.000 seria de 8,25 a 9,5. Essa era a proposta que foi enviada. Aí, claro, aí depois de debates, de alterações. E aí quem ganha o teto máximo de 5 mil, pouco 14. Aí, a proposta era de 3.001 a 5.839, de 9,5% a 11,69. Essa era a proposta que foi. Ele ia pagar 11,69. E parece que deu umas mexidas lá, enfim. Enfim. Aí a gente precisa saber na hora que bater o martelo mesmo e for promulgada. Aí a gente vai poder... A hora que o presidente assinar, a gente traz o Marcondes aqui. Marcondes, efetivamente, o que mudou? Porque aí você já vai estar com todas as leis, a situação toda. Porque agora, tudo que a gente está falando aqui não vale em nada. Se voltar para trás... ainda está em discussão, ainda está em votação ainda e vai algum tempinho ainda. Obrigado. Já alterou algumas coisas e pode alterar mais. Obrigado pela presença. Foi um prazer imenso ter esses 3 dias aqui. A gente tentou sanar o máximo possível de perguntas aqui. Obrigado mesmo pela presença, tá, Marcondes? Obrigado. Ô, pessoal aqui, ó, sensacional, fácil, a gente conseguiu entender, obrigado, tal. E quando o Marcondes chegar aqui, já está comprometido. Ó, chegou a lei lá, agora vocês vão calcular assim. Não esqueça tal, também de baixar o site, né, que o Marcondes passou. Um aplicativo muito bom, aquele aplicativo. Tem um aplicativo lá no... Se você está com dúvida e quiser calcular quanto tempo você tem que trabalhar e tudo mais, né? Vai no Play Store lá, meu INSS. Meuinss.gov. Meuinss.gov. Baixa aí no seu celular. Smartphone. No smartphone. É facinho de você instalar, com seu CPF e tal, bem tranquilo. E aí lá você vai poder ter mais ou menos uma base. Isso, ele vai verificar quanto tempo ele tem de contribuição, ele pode fazer a solicitação dos benefícios, a gestante, ele pode solicitar o salário maternidade depois do parto, quem está doente pode requerer o auxílio-doença, ele pode ver quanto tempo de contribuição ele tem, ele pode ver se a empresa que ele está trabalhando está fazendo os recolhimentos, qual o valor que está sendo feito o recolhimento. E ainda se tiver dúvida, tem o telefone 135, de segunda a sábado, até as 10 da noite eles atendem. Que atendem você. Ó, muito obrigado, 9h37. Semana que vem a gente vai falar sobre saúde, porque essa semana foi INSS e Previdência, essas reformas. E semana que vem a gente vai falar sobre saúde. Fica ligado que vai ser uma semana muito bacana também.